Olá, bem-vindos a mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira e este é um programa do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Muito bem. No Simple Talk de hoje, nós temos uma convidada especial, que é a arquiteta Cláudia Legonde, natural de Juí, formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Passo Fundo, a UPF, pós-graduada em Arquitetura Hospitalar pelo IACS de Porto Alegre, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Unicinos de São Leopoldo, e que é proprietária da Legonde Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. Olá, Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem, para quem não sabe, a Cláudia Legonde, ela é arquiteta por detrás das belas, confortáveis, né, e modernas instalações do Instituto de Oncologia de Juí, onde nós acabamos tendo contato já há 4 anos atrás, né, e a Cláudia possibilitou a existência desse instituto da forma como ele é e fez a gente entender um pouco mais do quanto a arquitetura tem uma relação muito íntima com a saúde. Né? E, Cláudia, me conta um pouquinho aí sobre você, sobre a tua formação. Sim, assim, para situar assim, a minha paixão por arquitetura. Então, desde criança, eu cresci em meio a projetos e obras, porque o meu pai era construtor. E ali eu já percebi que eu era apaixonada por arquitetura, né? Eu já fui crescendo nesse meio e já me apaixonei. Eu não tinha dúvidas quanto à escolha da profissão. Uhum. Fiz então a minha graduação na UPF, em Passo Fundo. Em seguida já iniciei a especialização em arquitetura hospitalar no IACS em Porto Alegre. E depois eu fiz um mestrado em arquitetura e urbanismo na Unicinos, voltado para flexibilidade em edificações residenciais, onde ali eu fiz estudos relacionados a planejamento, então, das residências, né, para as remodelações futuras. Uhum. Por exemplo, assim, famílias que hoje elas são um casal apenas, depois nascem os filhos crescem, os filhos saem de casa, esse casal envelhece, né? E as formas, então, de que essas edificações possam se adaptar a essas remodelações na família. Depois, então, que eu me formei, eu já iniciei, abri um escritório próprio, fiz muitos projetos de casas, então já atuei bastante em casas de alto padrão. Depois de, acho que foi uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu fundei o escritório Legonde junto com meu marido e sócio também, que é o engenheiro Robson. Uhum. Que eu entro com a parte de criação dos projetos, né? É a parte estética, e ele vem com a viabilidade técnica, né? Para executar esses projetos. Então temos uma parceria bem forte nesse sentido. Uhum. Que também auxiliou muito aqui no projeto do Instituto de Oncologia, né? Que eu entrei com a parte assim mais estética, a parte da funcionalidade, né? E também do teu conhecimento todo de área hospitalar. Isso, na área hospitalar, e ele entrou com a viabilidade construtiva, então, para tornar viável um projeto tão complexo, né? Uhum. E assim, quando a gente fala em arquitetura, sempre a arquitetura é um desafio. É o desafio de você compreender aquilo que o cliente está pensando, não é? Traduzir aquilo num projeto, né? Eu que não sou arquiteto, eu tinha sempre muita dificuldade de visualizar como ficaria o instituto e como seria essa flexibilidade do espaço, né? Uhum. Eu acho mágico essa forma como vocês conseguem traduzir aquilo que nós desejamos que aconteça num espaço, né? Sim, sim. Aqui no caso do Instituto de Oncologia, então, nós trabalhamos com um prédio existente, então nós tínhamos limitações de espaço, limitações construtivas.
E um monte de exigências técnicas. Isso, da vigilância sanitária, outras normas da saúde, então normas bem complexas. Foi um desafio muito grande adaptar, né, a um projeto tão complexo, então, num espaço já existente assim. Foi desafiador, mas nós cumprimos, assim, além das exigências da área da saúde, também que é o nosso maior propósito, que é finalizar, então, com ambientes confortáveis, né? Pensando nos usuários que vão utilizar esses espaços, né? Que isso seria... É muito importante, a gente pensa muito nisso, né? Na qualidade dos espaços. Além de, é claro, a funcionalidade, né? Tudo tem que funcionar perfeitamente, né? Para a equipe, para o dia a dia. Mas também pensando nesse conforto das pessoas, né? Ele tem a questão de ser funcional, se adequar à norma, mas servir para as pessoas. Nada vale um espaço que seja técnico, mas não sirva para as pessoas. Isso. E esse desafio que vocês trouxeram para cá e esse conhecimento ajudou não só a gente aqui, e a gente tem a dizer assim, né, a questão do conhecimento técnico de saúde, de ambiente de saúde, vai muito além para quando você constrói uma casa, né? Isso. Você também vai pensar nisso, né? Isso. Quando a gente pensa em arquitetura e saúde, nós meio que imaginamos espaços da área da saúde, né? Mas não é necessariamente isso. Porque nós temos que projetar casas também pensadas para a saúde, que são casas saudáveis, né? Porque nós passamos muito tempo da nossa vida em nossa casa. As crianças crescem em suas casas, os adultos envelhecem. E é muito importante que eles tenham, então, uma qualidade de vida e um conforto, né, nesses espaços. Aí que entra, então, um projeto muito bem pensado para oferecer essa qualidade de vida para a família ao longo da sua vida, né? Ao longo desde o início, né, da família até o envelhecimento das pessoas. Eu falo que um exemplo de ambiência é aqui o Instituto, né? Então, para quem circula aqui, vê que nós temos uma área externa que é agradável, com jardinagem, não é? Com uma arquitetura, com um design, um desenho arquitetônico suave, não agressivo, onde nós já acalmamos, né? Nós já deixamos passar uma boa energia, né? E eu escuto sempre das pessoas falando que aqui não parece uma clínica quando está aqui dentro, né? Foi criado um ambiente leve, né? Tu já tinha esse pensamento desde o começo, quando você pegou o desafio? E isso a gente pensa em todos os projetos que a gente faz, né? Tanto aqui no Instituto de Oncologia, como um projeto das casas. Deixar ambientes assim que a pessoa se sinta em casa, se sinta confortável, porque as pessoas em ambientes agradáveis, elas têm um humor melhor, né? Elas se sentem em paz, se sentem tranquilas. Isso tudo auxilia para evitar doenças e também auxilia na recuperação, né, de doenças. Tanto do ambiente técnico quanto em casa, né? Claro. Isso aí. E outras clínicas que vocês também trabalharam, que a gente viu assim, e profissionais de saúde que procuram vocês também para construções de clínicas, vocês também foram nesta linha de um ambiente não só prático, mas um ambiente... Isso. Uma coisa que foi muito boa aqui, falando da parte de conhecimento de vocês nessa área clínica, foi o teu conhecimento das resoluções técnicas da Anvisa, que nos auxiliaram a aprovações técnicas e a um projeto técnico de qualidade. Então, assim, para quem é profissional de saúde que vai construir seu consultório e a sua clínica, a expertise da Legonde foi, para a gente, essencial. E se vocês conhecerem aqui na clínica, o Instituto de Oncologia, vocês vão ver o quanto que é funcional, bonito, elegante e, acima de tudo, extremamente técnico. Então, esses são os parabéns que eu tenho a vocês. Obrigada. Mas a gente falando agora, então, sobre as casas, né? Quando você diz de ter um ambiente saudável, e também a importância de você conseguir traduzir o pensamento do teu cliente
para produzir aquilo que ele goste, não é? Porque às vezes tu tem aquela visão do arquiteto que vai produzir um espaço que o arquiteto gostou e que não traduz o que o cliente quer. Sim. E isso a gente viu nos espaços que tu criou aqui, que vocês conseguiram traduzir exatamente o que nós queríamos. Né? E isso é muito mágico. Me fala um pouco sobre esse teu talento de extrair essa informação. Aí envolve as etapas do nosso trabalho, né? Que a gente desenvolve já com a experiência ao longo dos anos, né? Trabalhando principalmente com projetos de casas, então. Nós temos a primeira etapa do nosso trabalho, que nós chamamos de método de trabalho, que é a etapa do briefing. E essa etapa, então, nós conhecemos o local, né, analisamos se for o terreno, né, ou se for a edificação existente, e fizemos um questionário que nós chamamos de questionário de briefing, onde tem uma série de questões relacionadas aos gostos, às preferências, às necessidades da família, né, a rotina. São perguntas relacionadas ao dia a dia, à edificação em si, e também relacionadas aos ambientes específicos. Já com imagens, assim, ilustrando possibilidades, né, estilos. E nessa etapa, então, a gente chama, assim, fala que a gente mergulha no universo da pessoa, né, da família, e consegue entender muito bem o que realmente elas querem, né. E essa etapa é uma etapa que a gente mais estende, assim, mais se dedica tempo do nosso trabalho, né? Porque é o que faz toda a diferença no final. Perfeito. E aí, com relação a deixar uma casa mais saudável, aí nem envolve muito, assim, o que as pessoas realmente querem, né? Porque elas geralmente querem algo mais específico, mas são estratégias que nós utilizamos em todos os projetos, então, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Que é, por exemplo, assim, utilizar a iluminação natural, né? Fazer janelas mais altas, né? Que entra uma claridade maior para os ambientes. Pé direito alto. Pé direitos mais altos também. Ventilação natural, nós gostamos muito de trabalhar com ventilação cruzada, que as janelas e portas são em locais opostos no ambiente, o que facilita, então, uma ventilação. A ventilação natural cruza o ambiente, então deixa o ambiente mais arejado, né? Tira a umidade, tira odores. Também cuidamos da posição dos ambientes da casa, né? Por exemplo, colocando dormitórios na face mais leste, norte. Que mais? E o quanto isso é importante, né? A pessoa está com o dormitório bem posicionado do ponto de vista geográfico, do ponto de vista de silêncio. Também. Aí tem outra questão, né? Porque essas estratégias deixam a casa mais saudável. E também tem a questão do conforto ambiental, que nós chamamos, né? Que nós temos o conforto térmico, o acústico e o lumínico. No conforto térmico, entra essa questão, assim, da insolação direta nos ambientes, né? Porque o que seria o ideal? Nós termos ambientes quentes no inverno e fresquinhos no verão. É isso que seria o ideal, né? Então, a gente posiciona os ambientes, né? Digamos que uma casa nova num terreno, já pensando na posição solar, cuidando a questão ali do sol da tarde nos dormitórios, né, que aquecem muito para o período da noite. Também a questão de sombreamento em áreas, né, que voltadas para o sol da tarde, para ficar mais fresquinho. Com relação ao conforto acústico, então, muitas vezes tem algum ambiente externo, né? Por exemplo, alguma empresa ou uma rua movimentada que causa um ruído externo. Então, também um cuidado no posicionamento dos ambientes, no posicionamento da casa, no terreno, né? Para evitar que esse ruído externo prejudique a tranquilidade da família, né? Porque às vezes pode causar estresse, pode causar algum distúrbio do sono também, né? Claro. Muita gente, a gente ouve falar assim que
doutor, eu estava adoecendo no ambiente que eu estava morando. Né? Ou que era muito apertado, ou era muito barulhento, ou era muito frio, ou era muito quente. Né? Quantas pessoas nos falam isso na nossa experiência médica, né? E às vezes a gente, na conversa, Cláudia, a gente consegue detectar que o ambiente realmente está piorando aquela pessoa. Né? E que a gente tem que dizer, olha, talvez você se mude, talvez você vá para a casa da sua filha, né? Vários pacientes que mudaram para a zona rural e a vida melhorou. Ah, imagino. Né? Vários pacientes que saíram da zona rural e vieram para a vida urbana e mudaram a sua qualidade de vida. Aqueles que saíram de uma casa e foram para um apartamento pequeno e que não se adaptaram e que sofreram com isso. Né? E aqueles que eu já ouvi que foram de uma casa ampla para um apartamento pequeno, mas extremamente bem planejado, e que se adaptaram tão bem que ficaram mais felizes. Sim, né? sim. Acho que essa é a magia aí da arquitetura em planejar esse ambiente. Né? E cada vez mais a gente entender que o ambiente é essencial a influência dentro da nossa saúde física. Né? Até essas questões assim, ó, de conforto térmico, né? Nós podemos utilizar climatizador, né? Aquecer ou resfriar artificialmente o ambiente, mas isso já pode causar problemas respiratórios, né? Quanto mais naturalmente a gente conseguir deixar esses espaços confortáveis, melhor é para a saúde. E uma coisa que a gente vê, a evolução desses materiais hoje para isolamento térmico, acústico, da ciência mesmo, né? As casas antigas, às vezes nós vemos casas tão grandes e completamente geladas no inverno e muito quentes no verão. Era um cuidado que não se tomava, né, Cláudia? Sim, sim. Hoje em dia é fundamental assim pensar nessa questão. Ainda mais né? nessa região que tem uma amplitude térmica muito grande, né? Por exemplo, até uma questão tão simples que é o isolamento das esquadrias. Né? É uma coisa tão simples, né? Mas muitas vezes não é cuidado, é colocar um tipo de esquadrias que não veda, né? E aí acaba entrando muito vento ali no inverno, né? E como tem isso nas casas aqui na região ainda, das casas mais antigas, né? Que a janela é aquela que você fecha e entra vento por tudo quanto é lado, né? Entra poeira e outras coisas. Né? E essa questão de acessos a materiais, né? Que vocês estão sempre estudando também. Né? Bom, muito bem. Então, olha assim, estamos aqui conversando, estamos no Simple Talk, né, nossa conversa simples sobre saúde, hoje falando sobre arquitetura e como é que a arquitetura reflete na saúde da gente. Então, nós estamos aqui com a Cláudia Legonde, que é arquiteta pós-graduada em arquitetura hospitalar e é mestre em arquitetura e urbanismo aqui pela Unicinos, lá pela Unicinos de São Leopoldo. E a Cláudia Legonde a arquiteta que foi responsável pela criação do Instituto de Oncologia de Juí, por toda a nossa ambientação ali dentro. E para vocês entenderem aqui que o conhecimento de arquitetura com saúde não vai só para construir hospital e clínica. Ele é muito mais empregado para a arquitetura nas suas residências e pode solucionar problemas de saúde. Isso, solucionar ou evitar, né? Não, e quanta gente que tem assim, ó, que é alérgico, né, que é asmático, e modificou o posicionamento do quarto, ou tirou o roupeiro de dentro do quarto, né, e que isso melhorou a sua qualidade respiratória também. Né? A questão dos materiais, né, de usar cortinas ou tapetes, o tipo de tecido, né, dos estofados, tudo isso influencia também, né? A forma como não entra umidade ali dentro para não ter mofos, entre outras coisas. Tudo isso que tu nos traz aí. E como é que está a experiência de vocês hoje empregando essas técnicas aqui em Juí? Bastante obra, como é que tá? Sim, sim. Como a gente tá com uma atuação bem forte, né, focada em residências, nós estamos com vários projetos residenciais em andamento, em sua maioria de alto padrão, né, que é o nosso maior foco. E ali a gente já observa, né, quando é um padrão assim melhor, que a gente tem mais possibilidades, né? Os terrenos são maiores, que possibilita mais uma distribuição melhor dos ambientes, né? Consegue aproveitar melhor a iluminação e ventilação natural.
Muitos terrenos também têm visuais, né, interessantes, né, e a visual também, por exemplo, visuais para áreas verdes ou para vales, né, para paisagens bonitas também auxiliam, né, na saúde das pessoas, porque dá uma sensação de tranquilidade, né, de paz. Escolha dos materiais também, né, temos muitas possibilidades, de esquadrias também, revestimento de cobertura. Temos muitos materiais, né, à disposição e é um bom planejamento que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O grande exemplo foi com a gente aqui, né, que o planejamento dos espaços fez toda a diferença para a gente e para o nosso paciente. Muito bem, estamos aqui no primeiro bloco, nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje falando sobre arquitetura e como a arquitetura muda a saúde da gente. Estou aqui com a Cláudia Legonde. Este é um programa do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncocell Genômica e da Oncosite Pesquisas Clínicas. Nós vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco a gente tem uma conversa com a Cláudia sobre como modificar esse ambiente, né, e como investir na sua saúde através da sua ambiência na sua casa. Daqui a pouco a gente volta. Quando se trata de câncer, cada segundo conta. É por isso que o Instituto de Oncologia de Juí traz para o interior do estado a mais avançada tecnologia, equipe médica especializada e profissionais de saúde de excelência, oferecendo suporte e tratamento personalizado, do diagnóstico ao tratamento durante toda a jornada oncológica. Instituto de Oncologia de Juí. Inovação na oncologia, na genética, na pesquisa. Inovação na jornada contra o câncer. Olá, estamos de volta com o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde, um programa do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira e eu estou conversando aqui com a arquiteta Cláudia Legonde, numa conversa simples e boa aqui sobre ambiente, né, sobre como o ambiente influencia nas nossas vidas e essa relação com a saúde mesmo, né? Com os espaços que a gente vive, né? As nossas casas, nosso lar, de como o conhecimento de alguém que vai lá e constrói uma clínica como o Instituto de Oncologia de Juí, a Cláudia é a arquiteta que projetou o Instituto de Oncologia de Juí, que esse conhecimento pode ser aplicado numa residência saudável, né? Ou seja, fazer uma residência saudável. Cláudia, então, como é que um projeto bem planejado aí pode deixar essa casa mais saudável, independente do seu tamanho? Tá, então, para deixar uma casa mais saudável, então, quanto menor for o espaço da casa, mais bem planejado ele precisa ser, né? Mais deve ser pensado, então, em iluminação, em ventilação. A escolha dos materiais é importante, né? Materiais de fácil limpeza, fácil higienização. Outra questão que eu considero muito importante, que já veio parte lá do meu mestrado, né? Que é essa adaptação ao futuro das famílias, né? Que nós já pensamos em casas mais seguras, então, que elas vão ser confortáveis ao longo do envelhecimento das pessoas. Aí que nós já trazemos, né, nesse contexto, a acessibilidade também dos ambientes. Que deixam, assim, as casas mais seguras, mais confortáveis. Gosto muito de utilizar portas mais largas nos projetos, né, pelo menos nos ambientes principais. Um banheiro acessível, pelo menos confortável, que possa ter barras de apoio. Ausência de degraus dentro da casa também, que isso é um problema que pode dar algum risco, né? Sim. Não só para os mais idosos, como para as crianças, né? Sim, também. Até a escolha adequada de materiais e revestimentos que podem
ocasionar algum, né, derrapamento, queda, né? Isso. Em casas, assim, quando a gente utiliza mais de um pavimento, de preferência deixar um dormitório, uma suíte ou um dormitório embaixo com banheiro amplo, que possa ser utilizado em algum eventual momento de restrição, né, de locomoção, ou na velhice, ou muitas vezes, né, vem os pais em algum momento morar juntos, então né? Ter um espaço adequado. E a gente ouve muito isso, Cláudia, de pacientes que sofreram um acidente, ou até amigo nosso, né? E que o quarto dele era no andar de cima, ele teve que se mudar para o andar de baixo até a sua plena recuperação. Né? E é interessante ter isso já planejado. Né? Sim, nesse caso também é importante ter um espaço para um futuro elevador. Que muitas vezes é um espaço mínimo ali que pode ser um depósito para casa, né? Enquanto não se coloca, mas que no futuro, se precisar, vai ter essa possibilidade. Né? Isso. Porque a ideia é pensar numa casa, né? Independente do tamanho que ela seja, mas uma casa que seja confortável por toda a vida da pessoa e que a pessoa não precise, a família não precise adaptar, fazer obras construtivas, porque isso tudo traz transtornos e custos desnecessários, né? Então, o que conseguir ajustar a casa já no planejamento, que ela fique bem, né, bem planejada, pensando no futuro, né, pensando em acessibilidade, segurança, né, para o futuro melhor. E a pessoa, vamos lá, então, para quem vai construir, a dica é essa, né? Vai construir, planeje a sua casa para a tua velhice, para a tua vida toda, né? Para nascerem seus filhos, para a casa ser segura para as crianças também, se é um apartamento, questão de janelas, parapeito, sacada, né? Lembrar que bebês sofrem acidentes, crianças maiores sofrem acidentes, a questão de queimadura, afogamento, né? Lá na infância. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem que cuidar da nossa fragilidade, né? Nós ficamos mais frágeis. Então esse é o pensamento. Programa a sua casa para a sua vida toda, tanto de jovem quanto de adulto, como de pai, para os seus filhos crescerem, né? Isso. E se possível já com essa visão na escolha do terreno, né? Para quem não construiu, né, a sua casa ainda, já escolher um terreno adequado, né? Pensando se quer uma casa térrea sem degraus, né? Não pegar algum terreno com desnível. Também escolher a questão da posição solar. Dependendo dos vizinhos que tem ao lado, né? Que podem vir a dar algum sombreamento ou causar algum ruído, né? Então, ali nesse momento já é interessante pensar muito bem. A posição do quarto de dormir, né? Dos dormitórios, para tá bem posicionada solar e longe do ruído da rua. Isso. E para quem já tem a sua casa pronta, não é? E precisa transformá-la num ambiente mais saudável. Olha, eu dou como dica para quem já tem a sua casa, então, sem alterações construtivas, então. Dica simples. Manter a casa bem arejada. Manter janelas, né? Abrir diariamente as janelas para o ar circular. Até para evitar mofos, né? Principalmente em banheiros, né? Porque muitas pessoas comentam que não gostam de deixar a janela do banheiro aberta, mas é muito importante por causa do vapor do chuveiro, né? Que ele deixa o ambiente muito úmido e acaba ocasionando ali problemas de saúde. Também a questão de deixar os quartos escuros à noite. Colocar, se não tem uma persiana, colocar algum tipo de cortina blackout, alguma coisa, para que o quarto fique escuro e a pessoa consiga ter um sono mais tranquilo, né? Muitas vezes até a cortina ajuda a evitar algum ruído externo que tenha, né? Essa questão da escuridão é importante. São determinadas substâncias que são liberadas pelo nosso cérebro, né? Pelo nosso organismo, que acontecem quando a pessoa está em escuro total, né? Fazem parte de nos colocar no circadiano. E é muito comum no consultório a gente ter o paciente que tem sono ruim por conta de um ambiente que não é escuro à noite.
ou que dorme com a luz ligada porque tem que cuidar de um idoso, ou que cuida de uma criança, né? Aí essa é a importância, né? Muitas vezes tem uma luz da rua, por exemplo, que ilumina o quarto, né? Exatamente. Que também atrapalha, né? E essas coisas assim, por exemplo, né? Tu me disse de materiais, a pessoa que já tem a sua casa. Hoje existe uma facilidade de você, com materiais e pouca intervenção de obra, você melhorar o ambiente do ponto de vista de vedação de esquadria, de... Sim, alguma coisa é possível sem precisar trocar as esquadrias, né? Tem alguns tipos de vedação, de emborrachados, ou tipo um velcro que tem, né? Sim, que fecha melhor. Isso, que fecha melhor. Questão de materiais, realmente, né? Envolve na escolha dos revestimentos, então... Revestimentos, eu acho fantástico hoje o que tem de tecnologia de revestimento, tem. Que você com pouco barulho você faz, coloca um piso por cima do outro. Um piso vinílico, por exemplo, que é de fácil instalação. E é térmico, confortável. É ótimo, É bem confortável, não é um piso, a gente chama como piso quente, não é frio como o porcelanato e pode ser colocado em cima do porcelanato existente. E não faz barulho, né? Não. Antigamente eles faziam um cloque dos pezinhos que acordava todo mundo na casa. O laminado. O laminado antigamente fazia isso. Aí ele está sendo substituído pelo vinílico, que é um emborrachado e não causa esse tipo de ruído. E tem um isolamento térmico muito interessante. Sim, né? sim. Aí tem outras questões também que facilitam, né? Que facilitam, não, que auxiliam, então. É manter a casa bem organizada, com uma boa circulação entre os móveis, né? Não deixar aquelas casas... quer colocar muitos móveis num coisa espaço acumulada, pequeno, né? E acaba ficando desconfortável, acaba ficando parecendo assim meio pesado o ambiente. E é essencial a procura do arquiteto, do profissional, porque quem não tem essa noção, tem pessoas que têm noção de espaço. Eu sou uma pessoa que eu não consigo projetar mentalmente espaços. Eu não consigo com facilidade arrumar ou vislumbrar, Cláudia, assim, que aquele sofá vai ficar bem ali e que se eu tirar essa mesa aqui do meio, melhora. Então, assim, a gente falando, quem não vai construir também pode chamar o arquiteto para organizar a sua mobília interna. Também. E uma coisa muito essencial que eu quero que você fale, sobre as cores, sobre texturas, tinta, e como isso amplia ou reduz ou melhora ou ilumina o ambiente. Sim. E muda o humor das pessoas, né? Sim, com certeza. Essa questão assim, cores mais tranquilas, cores mais claras, mais neutras, né, que deixam a pessoa assim se sentindo mais tranquila, mais em paz, né? Também a questão de espelhos que ajudam a dar amplitude nos espaços. Até o espelho é utilizado como uma estratégia para aumentar a luminosidade natural da janela, porque se a gente colocar um espelho ao lado de uma janela, vai dobrar o tamanho da janela, a luz natural vai entrar muito mais, né? Aí tem a questão da iluminação artificial também, que pode ser remodelada, né, independente se já tem a casa existente. Não se consegue, então, aumentar a janela, mas pode-se trabalhar com a iluminação artificial. E como muda o ambiente a questão da iluminação, né? Sim. Posicionamento das luminárias. O ideal é uma temperatura de cor que a gente chama que é mais quente, então ela é mais próxima do natural, né, que seria do sol. Deixa os ambientes mais confortáveis, isso pensando em casas, né? E os estudos científicos mostram que a gente tem uma melhor adaptação, né, do ponto de vista de comportamento quando a gente está em luz quente, né, do que aquela luz branca que nos a branca tu fica mais ativo, né? É boa para trabalhar. Para trabalhar, isso aí. E outra questão também que pode ser incorporado, né, numa casa já existente é aproveitar as visuais que se tem. Por exemplo, se tem uma janela com uma vista bonita, pode-se muito bem colocar uma poltrona ali para aproveitar essa vista, né? Que também são sensações assim de relaxamento, né? E isso tudo auxilia na saúde das pessoas, né? Quando uma pessoa se sente bem ali, se sente tranquila, com bom humor, né? Que a gente diz que é um sentimento de gratidão, que ela está feliz, né? No local, no ambiente que ela está, né? Tudo isso facilita, né? Não, facilita muito. E a gente se sentir feliz em casa, né? Você está pleno na tua casa.
independente do tamanho da casa, você tem que estar feliz com o teu ambiente. E às vezes um pouquinho de visão técnica nos ajuda muito. É igual você procurar o médico para ter o remédio correto, né? Isso. Cláudia, assim, olha, a gente então falando sobre iluminação artificial dentro da casa, né? Tanto para quem tem criança que está desenvolvendo aí os seus sentidos, né? Que, como vocês têm lá, né? Que cada dia tem uma sensação diferente e é interessante você ter um ambiente rico visualmente para essa criança, como para quem tem idoso em casa que precisa ter um ambiente que seja iluminado adequadamente para esse idoso que vai perdendo a sua capacidade de visão, dele não se acidentar e também dele ter qualidade para leitura, para assistir televisão e para estar ambientado. Hoje, a procura pelo profissional é essencial para fazer isso, né? É muito importante. Porque assim, a gente já pensa não somente na potência e na distribuição, mas também na temperatura de cor, e também a gente pode criar que nós chamamos de cenários. Se aquele espaço é utilizado como uma escrivaninha, como um home office, vai ter uma luz específica para isso, que é uma iluminação de trabalho. Mas também pode, nesse mesmo ambiente, ser uma sala de TV. Então vai ter um outro cenário, vai ter uma iluminação mais indireta, mais suave, né, para dar essa tranquilidade. Vai limpar a casa? É uma luz mais forte, né? Vai estar fazendo ali um jantar com os amigos? Deixa uma luz mais suave. Então, a gente consegue trabalhar ainda com esses cenários que são diferentes possibilidades de iluminação no mesmo ambiente. Impressionante que hoje também nós temos uma quantidade de materiais para iluminação diversa, né, Cláudia? E que possibilita muitas opções, né? Sim. E opções baratas, né? Também. Não é caro você iluminar uma casa se você tiver um bom projeto. Isso aí. Muito bem, Cláudia. Que conversa boa, elucidativa aqui. E a gente saber que saúde não é só o que a gente come, não é só o remédio que a gente toma, mas principalmente a gente está feliz e está num ambiente saudável, né? A gente tem a noção exata dos profissionais que vocês são e de como é essencial o arquiteto para resolver essas situações, ainda mais nesse mundo de materiais que nós vivemos, onde nós entramos numa loja de materiais de construção e saímos tontos com a quantidade de coisas. E às vezes a opção, quando a gente tem uma consultoria técnica, a gente gasta muito menos, né, com esses materiais e coloca eles de forma mais adequada. Luz, iluminação natural, gasta-se muito menos e se planeja uma coisa melhor e que deixa a gente feliz. Né? Muito bem, muito obrigado pelo Instituto de Oncologia de Juí, pelo ambiente que vocês criaram. Obrigado pelas dicas que tu deu hoje. Então, Cláudia, para a gente encerrar aqui, qual é a grande dica que você deixa para o nosso ouvinte? Bom, a grande dica, então, é para quem está pensando em construir, né? Que procure um profissional, um arquiteto desde o início, um arquiteto que entenda sobre como deixar uma casa mais saudável, né? Para que ele faça, então, o projeto, o planejamento para realmente atingir as necessidades da família, né? E que a família consiga aproveitar muito bem e ter uma qualidade de vida e um conforto e utilizando as melhores possibilidades, né? Diante do que tem de recursos e do terreno, né? Para que consiga, então, ter um aproveitamento muito bom dessa casa e conseguir viver bem, então... Com o melhor custo-benefício possível. Com o melhor custo-benefício e também com qualidade de vida e felicidade. Muito bem, Cláudia. Eu acho que essa é a grande dica mesmo. É você estar amparado sempre por um profissional. É o que a gente sempre fala aqui na saúde, que você tem que procurar um profissional de saúde, discutir os seus problemas. Então, tá aí a dica. Procure um arquiteto que vá traduzir seus pensamentos, anseios, necessidades para o seu projeto. Se
Se você tem um problema na tua estrutura, na tua casa, procura um profissional, ele vai te ajudar a organizar. Assim como o médico ajuda a organizar a tua saúde, vai organizar a tua casa para que você tenha um ambiente saudável e feliz. Cláudia Legonde, muito obrigado por essa conversa. Esse foi mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje nós falamos sobre ambiente, sobre arquitetura e como isso reflete na nossa saúde. Uma conversa com a arquiteta Cláudia Legonde, da Legonde Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. Acertei dessa vez? Quase. Legonde Arquitetura, Urbanismo e Engenharia. Muito bem. Esse foi mais um Simple Talk. Esse programa é um programa do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. A gente faz aqui um agradecimento à Johnson & Johnson do Brasil pelo apoio científico e cultural. Até o próximo programa.